Boa noite, gente. Que bom que você veio, viu? Que Deus abençoe a sua vida com poder e graça. Você já viu que tem gente bonita do seu lado aí? Já viu? Então fala para ele, boa noite, hein? Que bom que você veio adorar e bendizer o nome do Senhor com a gente. Isso. Eu não sei, mas você precisa se dar conta de que você está no primeiro dia do segundo semestre. E que dia especial, né? Que dia especial. Olha, eu quero dizer para você, enquanto eu estava subindo ali, Deus falou no meu coração assim, lê o texto de 2 Reis, não é o texto que eu vou pregar, mas Deus trouxe ao meu coração uma palavra para que você, a partir de agora, pudesse olhar esse mês, esse semestre, com os olhos espirituais, com um olhar diferente. Sabe, 2 Reis, capítulo 6, vai contar a história que Eliseu vai fazer o machado flutuar, né? Era um machado emprestado, o moço estava preocupado, como é que ia fazer? Eliseu faz o machado flutuar. E aí depois vai contar a história que o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e ele reúne os conselheiros e nós vamos montar um acampamento e nós vamos pegar Eliseu. Eles estavam atrás de Eliseu. Olha que interessante. O texto vai dizer que o verso 8 diz, olha, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, olha isso. Que convocando seus conselheiros, perguntou-lhe, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Aí, ordenou o rei, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Aí, verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ai meu Senhor, o que faremos? Verso 16, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Verso 17, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode dar um glória a Deus? Que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais, porque Deus tem muitas coisas a revelar e a nos abençoar, não só esse mês, como também em toda a dinâmica desse semestre. Você crê? Então você pode pôr a mão no seu coração. Não foi à toa que Deus pediu para ler esse texto. Eu estava subindo ali, Deus falou assim, fala sobre os olhos para esse povo. E a começar por mim, nós vamos orar, para que a gente veja diferente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos começando hoje uma série de mensagens que se chama Renovo. E ela precisa não ser apenas um tema de um mês, mas ela precisa ser aquilo que o Senhor de fato deseja falar com a tua igreja. Então revela-te a nós,
como o Senhor fez com o moço que ajudava Eliseu, servo do homem de Deus, uma oração ao descortinar da tua glória, do teu agir, do teu poder, que seja assim sobre nós nesse tempo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para de fato sabermos que o Senhor é por nós em todo o tempo, aleluia. Abre os nossos olhos e enche o nosso coração de confiança, porque queremos tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para nós. Assim oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. O povo de Deus diz: maravilha, muito bem. Então vamos para aquilo que Deus colocou no nosso coração e que nós estudamos. Colossenses capítulo 3, obrigado meu irmão. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 11, né? Diz assim o texto. Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 11. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mitam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador, nessa nova vida. Já não há diferença entre gregos e judeus, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Quero nessa noite, diferentemente das outras vezes que nós pregamos, eu quero então não fazer a introdução do texto no contexto da carta, mas quero fazer a introdução do sermão usando a temática do mês. Então, renovo. Estamos começando esse novo mês que nos coloca diante de um novo semestre, que já aponta para dezembro. A gente já olha lá no seu final, já podemos ver dezembro. A questão não é apenas pensar, mas se perguntar como eu quero chegar lá em dezembro. Como eu quero viver esse mês e como eu quero chegar lá em dezembro. Olha, e eu quero então ampliar a sua visão sobre o tema, falando sobre o renovo. O renovo, significado bíblico, representa esperança, recomeço e restauração. Renovo significa esperança, recomeço e restauração. Talvez você, diante do primeiro semestre, que talvez não tenha sido muito bom, você pode ser que perdeu a esperança. Então, nesse tempo, você está sendo desafiado a renovar a esperança em Cristo. Você pode dizer amém? Isso. O recomeço sempre é tempo de recomeçar. Talvez você deixou para trás um sonho. Talvez você deixou para trás um propósito. E há um recomeço que Deus está propondo para a vida de uma pessoa. Deus está propondo um recomeço na individualidade e na coletividade, tanto para olharmos sob o ponto de vista pessoal, mas olhar sob o ponto de vista coletivo da igreja, renovar o nosso sentimento, nossa vontade de estar aqui, sob o ponto de vista de sermos corpo de Cristo e igreja. E a restauração, o que precisa ser restaurado?
A nossa casa sempre tem algo para restaurar, né? Sempre tem uma coisinha para fazer. Na minha e na sua vida é exatamente igual. Tem uma área da sua vida que talvez você olhe e fale assim, puxa, isso aqui eu tenho que ajeitar. Eu preciso ajeitar, eu não posso e nem devo continuar. Opa, talvez eu viver essa restauração nessa área. Renovo também passa por novo ânimo, novo vigor, nova força. Nós vamos pregar aqui sobre Jesus, de fato, ele renova a força do cansado. Talvez você esteja cansado na caminhada. E é um tempo para você renovar a sua fé, sua esperança, um novo ânimo, um novo vigor. Não, aquele ano você fala assim, não, a partir de amanhã eu vou, e aí por você só. Quando nós reagimos assim, é bom, mas a gente só aguenta 3 dias. Mas se a sua renovação for no Senhor, a gente vai caminhar longe, amém? Porque Ele renova o cansado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa deve ser uma fala que você deve colocar no seu coração. Eu preciso renovar a minha fé. Senhor, renova minhas forças, estou cansado. Então, em nome de Jesus, que você possa pensar. Importante, nessa noite, é fechar os olhos e pensar, é avaliar, fazer um diagnóstico. Colocar na mesa os resultados, onde estiver você e Deus. Porque quando está só você e Deus, você não precisa mascarar os resultados. A gente não precisa inventar resultado. Porque Deus sabe exatamente quais foram os resultados e nas áreas que nós nos propomos ou nas áreas que nós não estamos bem. Faz um diagnóstico. E aí identifica a área que precisa ser tratada, que precisa ser renovada. E vamos com ações, e uma das ações é estar envolvido com essa palavra renovo, é renovar a fé, a esperança, novo ânimo, novo vigor, um novo sentimento. Mas aí você vai falar assim, pastor, temos muitos motivos para não fazer nada. Pensei que você ia falar diferente, né? Irmãos, temos muito motivo para parar. Muitos motivos para não fazer nada. Muitos motivos para, vamos tocar o que dá. Muitos motivos. Mas Deus trouxe ao meu coração, enquanto estava estudando, que se temos muitos motivos para não fazer nada, temos muitos mais motivos para fazer e viver esse renovo. Você pode dar um glória a Deus? Então, pastor, quais são? Coloca aí o primeiro slide, que Deus colocou no meu coração. Motivos para aceitar o desafio do renovo. Não porque o pastor quer, não porque a igreja propôs, mas será que você pode ampliar a sua visão das motivações? Olhe para Jesus. Você quer renovar a sua fé e sua esperança? Olhe para Jesus, o seu sacrifício. Que amor, hein? Que amor incondicional. Olha para a vida dele, o que ele pode fazer na sua vida, na nossa vida, e o que ele veio nos dar, vida e vida em abundância. E olha para as suas promessas. Tem uma promessa para cada dia de vida para a gente, amém? Então, mais um motivo, olhe para os papéis que ele te confiou. Como assim, pastor? Você tem uma família, você tem um trabalho, você tem uma profissão. Nós andamos em vários lugares e cada lugar nós desenvolvemos um papel. Pode ser que você pensou no papel de pai, de mãe, de chefe, de colaborador, de voluntário, de líder, de pastor. Nós desempenhamos vários papéis, e se você está nele, é porque ele confia no seu potencial de você dar conta, amém? E vocês foram embora, irmãos? Não está ninguém mais aí? Ele confiou no nosso potencial, vamos para frente, amém? Amém, glória a Deus. Olha para a igreja que você pertence.
O sentimento de estar nesse lugar com alegria, que Deus está fazendo, Deus está trazendo pessoas para a gente amar, cuidar, para a gente se relacionar, Deus está trazendo nova gente para viver esse momento especial, para abençoarmos a nossa cidade. A nossa igreja abençoa a cidade, ela é abençoada também pela cidade, as pessoas vêm aqui, nós interagimos com as pessoas, nós interagimos através da nossa igreja, no colégio, na faculdade, em algumas instituições que estão espalhadas aí, nós estamos ali como igreja e nós precisamos ter a alegria de pertencer neste lugar, ou a este lugar. Olhe para o comissionamento. Isso é demais, né? Isso é demais. Mateus 28, verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode dar um glória a Deus? Então, bora fazer discípulo, bora ser discípulo e fazer discípulo. Essa é a grande pegada, é o grande mote do cristianismo, a grande comissão de Cristo, que Ele nos comissionou, nos convidou, é fazer discípulo. Se tem uma coisa que você quer focar, é nisso. Resolve isso, já está feito. Já está, vamos para frente, nós vamos para um lugar muito especial. Nós já vamos para um patamar de vida espiritual, para uma coisa muito linda. Então, para aceitar o desafio do renovo, olhe para o comissionamento, mas olhe também para Lucas 10, né? Lucas 10 vai lhe desafiar a pensar nesse lugar extraordinário que é mundo, que é cidade. Ele vai dizer: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Aonde estão os trabalhadores dessa colheita? Somos nós. Deus conta com cada um. Então, eu e você já temos motivos de sobra para aceitar esse desafio do renovo. Eu quero esse negócio. Eu preciso desse negócio, eu preciso estar mais feliz, mais alegre, mais com brilho nos olhos. Temos argumentações e motivações mais do que suficientes para vivermos o renovo. Então, vamos agora para o texto lido e eu quero trabalhar com você 3 conselhos práticos para que nós venhamos entender que o renovo pode chegar e deve chegar na nossa vida. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, ele vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O primeiro conselho, eu vou até o 2. Primeiro conselho, pode colocar o slide para mim? O primeiro conselho, isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Nós temos uma frase aqui importante. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo. Temos uma frase, uma consideração de Paulo aqui, que significa: tendo em vista que vocês ressuscitaram, nasceram de novo em Cristo, possuímos a vida da ressurreição dentro de nós. Você pode dar um glória a Deus? Estava lendo, estudando o texto, é exatamente o que essa frase está propondo. Olha, aquele poder da ressurreição de Cristo. Se nós estamos em Cristo, aquele poder, aquela graça, aquele movimento está sobre nós e dentro de nós. Que maravilha! E Paulo considera isso: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Então, querido, eu e você precisamos
entender que podemos e devemos experimentar o poder da ressurreição em um nível, em um grau mais elevado do que já vivemos. Eu fiquei impactado com o estudo que fiz, ele falando, olha, que o poder da ressurreição em Cristo, já que você é uma nova criatura em Cristo, ele está em nós. E nós precisamos e podemos viver e experimentar esse nível desse poder, dessa graça, desse movimento na nossa vida. Ele vai dizer, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Esse procurar é uma ação nossa. Mas, pastor, como é que a gente faz isso? Olha, Deus vai nos levar a Provérbios capítulo 2. Ele vai falar da procura. E eu queria que você pudesse mergulhar no texto e entender comigo a intensidade desse interesse, dessa procura, dessa busca. E o autor em Provérbios vai nos ensinar que nós devemos buscar essa sabedoria, esse conhecimento, essas coisas, mas não é de qualquer maneira. Você vai ver a intensidade da busca, mas também vai perceber os resultados dela. Então vamos ler? Provérbios capítulo 2, do verso 1 a 12, diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para discernimento, e se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Você pode dar um glória aí? Maravilha, mas tem mais. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Isso é um texto para você ler em casa. Mas você viu o tom do negócio? Se você guardar no coração, se der ouvido, se clamar e gritar bem alto, não é como às vezes a gente fala em casa, né? Fulano, pega aí uma coisa que está na gaveta ali, está no armário ali. Aí você vai lá, principalmente, né? Você vai me pegar lá fora, mas não tem jeito. Se for homem, então, se for nós homens para procurar, a gente vai lá e dá aquela olhada por cima assim. Tá aí não. Não achei não. Porque a gente nem procura direito. Essa sabedoria é empenho, é força, é entrega, é renovo que eu e você queremos. A gente vai precisar procurar. O que o texto está nos chamando? Para lá, ele está dizendo, vamos voltar lá em Colossenses, ele está dizendo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. A intensidade que você vai procurar vai ser do tamanho do renovo que você vai achar. Eu quero renovar, vai ser forte, então procura forte, procura com interesse. Procura com intensidade. Não dá aquela procurada por cima, não, que você não vai achar esse renovo, não. Vai ser fundo, vai ser intencional. Então, em nome de Jesus, tenha intensidade nessa procura. E você viu os resultados? Que resultados lindos, tem proteção. Você vai encontrar justiça. Tem coisas extraordinárias para aquele que procura a graça e o amor do Senhor. Vamos para frente. Segunda coisa, ela está baseada no capítulo 3, do verso 5 a 9, mas eu vou fazer uso apenas desse texto que está ali. Isso. Assim, então, a segunda coisa, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Opa, isso vai nos levar ao mês passado.
falamos muito sobre o fruto do Espírito, falamos muito a não dar ocasião à carne. Então, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Agora, você percebeu no texto, façam morrer tudo. O que é tudo? Tudo. Você já viu quando a gente vai fazer, você vai ver uma revista, né? Aí o cara vai deixando ali, e aí, tem mais alguma coisa assim? Ah, tem aqui. Aí, tirou tudo? Não, peraí, que tem ainda uma pulseira, tem isso aqui. É nada de fora. Deus quer tudo. Deus quer o seu tudo. Ah, mas vou deixar só 1%. Não. Ele está dizendo, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Não vamos deixar nada de fora. Muito alinhado com as instruções aos Gálatas, no capítulo 5, verso 13, não dê ocasião à carne. E aí, sobretudo, Romanos 6, verso 11, olha que texto lindo. Ele vai dizer assim, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Vamos ler todos juntos esse texto que já está aí? Vamos lá? Vamos? Assim... Glória a Deus, nós estamos mortos. Por pecado a gente já morreu. Então, eu e você precisamos valer isso. Uma mente renovada em Cristo é capaz de pensar nessa direção, só assim. Porque diante desse tempo que nós estamos vivendo, diante das propostas do inferno para nós, diante da proposta da sociedade dos valores invertidos, quando alguém olha essa proposição, fala assim, isso é difícil. Mas para nós que temos uma mente renovada em Cristo, isso é perfeitamente capaz e assim podemos pensar nessa direção. Amém? Então, querido, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam isso. Terceira coisa, ele vai dizer, Colossenses 3, de 10 a 11, que é, talvez a ideia principal aqui, ele vai dizer, pode dar mais um clique para mim? É o terceiro slide aí. Isso. E aí, ele diz assim, o novo homem deve estar no controle. Vamos pensar nisso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Então nós temos a nova criatura e a velha criatura. O que Paulo está dizendo é que a partir do novo nascimento, quem deve estar no controle da nossa vida é o novo homem em Cristo Jesus. E às vezes a gente dá o comando ao velho homem, e aí as coisas não se harmonizam. Então o novo homem deve estar no controle. O texto vai dizer isso, e se revistam do novo, ao qual está sendo renovado. Olha o renovo aí, vai ser como? Em conhecimento à imagem do seu Criador. O renovo que eu e você estamos sendo ministrados através do Senhor e da sua palavra, não é o renovo que eu e você, amanhã eu vou voltar à academia, amanhã eu vou voltar a correr, amanhã eu vou voltar a estudar para o concurso, amanhã eu vou fazer isso e de repente, 3 dias eu já desanimei. Não. É no conhecimento do Senhor Jesus. É olhando aquelas motivações, olhando o sacrifício, olhando a igreja que eu pertenço, olhando as promessas dele, olhando todas aquelas motivações e outras que Deus vai fazer soltar aos seus olhos, para que de fato você deixe o novo homem estar no controle da sua vida. Então, esse novo homem vai tomar as rédeas da sua vida. Se eu e você procurarmos as coisas do alto e fazermos morrer as coisas da natureza terrena, aí sim será possível, isso será uma verdade em nossa vida. O verso 10, ele vai dizer,
e se revistam do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Esse novo homem é renovado por meio do conhecimento à imagem do seu Criador. Esse renovo deve ser contínuo, deve ser constante. De fato, essa renovação que vai nos conduzir ao processo de santificação. Esse renovo não é apenas o acender da energia, de um novo ânimo, um novo vigor, mas é nos levar ao caminho da santificação. Para aqueles que estão no caminho, já pegar só continuar o caminho. Para aqueles que não estavam no caminho, vai precisar fazer a conversão e pegar de novo a estrada da santificação. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Santificação é esse caminho, é essa direção. Então eu quero pensar com você, já indo para o final, em síntese. Coloca aí para a gente, em síntese, isso. Procure as coisas do alto. Ei, você anda vendo o quê? Pensando o quê? Ah, pastor, há muito tempo que eu não penso nas coisas do alto. E o céu? Esse dia eu conversando com alguém falou assim, a gente pensa pouco no céu, né? Eu falei, não deveria. Qual é a razão da nossa esperança? Morar no céu. Precisamos começar a pensar nas coisas que são do alto. E pensar nas coisas que são do alto se harmoniza em pensar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pensar em Jesus como nosso advogado fiel, pensar que, de fato, essas coisas devem mover o nosso coração. Procurem as coisas do alto. É verdade, a gente está procurando muitas coisas terrenas. Vamos equilibrar? Ou vamos melhorar? Vamos procurar mais as coisas do alto? Essa é a primeira proposta. Segundo, façam morrer a natureza terrena de você. A gente tem muito da gente, né? É muito egoísmo, é muita altivez, é muito de nós. É menos um pouquinho. Menos um pouquinho da gente. Sabe, às vezes a gente acha que a gente dá conta de tudo e a gente tem resposta para tudo. Não. Porque nós precisamos entender que precisamos fazer morrer a natureza terrena. Tudo aquilo que te leva aos frutos da carne vai precisar morrer na nossa vida. O novo homem em Cristo deve estar no controle. E isso só vai acontecer quando você sair da direção e dar a sua vida ao Senhor Jesus. Ao senhorio de Jesus. De vez em quando eu falo isso aqui e eu não vou me cansar de repetir. A igreja brasileira, alguns irmãos, elas estão atrás do Jesus Salvador. O Jesus que é milagre, o Jesus que é vitória, o Jesus que é bênção, mas o Jesus Senhor não. Aí, peraí, pastor, aí não é bem assim. Ei, Jesus, Ele é Senhor. E quando nós falamos que Jesus é Senhor, nós estamos falando que é Ele que manda na nossa vida. Vai precisar de sujeição, vai precisar de submissão. E isso a gente não gosta muito. Ah, pastor, mas ore por isso. O novo homem em Cristo deve estar no controle. O novo homem em Cristo deve estar no controle. E eu quero então dizer a você, esse homem no controle promove a morte do eu, sabe? Estava lendo um autor que estava comentando esse texto, sabe, pastor André, ele falou assim, que nesse momento que a gente precisa experimentar a morte do eu. E ele vai dizer que a gente, nesse processo de nova criatura, a gente deve andar com a nossa certidão de óbito no bolso, porque nós morremos e agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Um novo homem. Então eu e você precisamos. E agora o renovo será vivido pela fé em Jesus,
E aí nós vamos lá em Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Esse Paulo vai dizer assim, Gálatas 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como é que vai ser essa nova vida? Como é que vai ser esse renovo? Vai precisar viver com fé em Jesus. Vai precisar ser vivido na capacidade do amor recebido por esse Jesus e no reconhecimento da sua entrega lá na cruz. Ele diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou. Há uma palavra sobre nós nesse mês, que se chama renovo, que virá através de Cristo Jesus. Quando nós procurarmos as coisas do alto, quando nós fizermos morrer a nossa natureza terrena e quando o nosso novo homem em Cristo estiver no controle da nossa vida. Para pensar, dá o último clique, é o último. Se o renovo espiritual vem de Cristo, eu não posso mais adiar essa experiência, já que essa decisão influencia diretamente na minha capacidade de frutificar. É isso. Essa frase, quando eu estava terminando, eu estava no finalzinho ali, quase chegando ali, meio-dia, e eu já estava terminando com o meu sermão todo pronto, e de repente Deus dá essa frase, se o renovo espiritual vem de Cristo, eu não posso mais adiar essa experiência, já que essa decisão influencia diretamente na minha capacidade de frutificar. Nós estamos vivendo o ano da frutificação. Você quer frutificar, eu quero frutificar, a igreja quer frutificar, mas ela vai depender dessa experiência, desse renovo. Eu não sei o que você vai fazer com tudo aquilo que você ouviu nesta noite, mas o que eu sei é que Deus está chamando você, a igreja dele, para um novo tempo. E esse renovo, ele vai acender a chama no seu coração, vai depender da sede, da fome, da vontade que você vai estar diante do Senhor. Pouco apetite, o renovo mediano. Mas você vai chegar com disposição? Como é que você se prepara para um rodízio? Vou no rodízio à noite, não vou nem almoçar. Ou você almoça, né? Você almoça, de tarde vou só tomar um cafezinho. E aí você chega naquela mesa, né? E aí o garçom até olha e fala assim, tudo crente, esse apetite aí, tudo crente. Então, mas no mundo espiritual, quando você chega aqui, neste lugar, que é casa do Senhor, quando os louvores estão sendo entoados, a adoração, ela chega na atmosfera de adoração, a palavra está mexendo com você, qual é o apetite que você está? Olha, Deus está te chamando para um novo tempo, um renovo, e esse momento vai ser extraordinário, e eu quero te dizer, eu quero sobretudo profetizar sobre a sua vida, se você desejar o renovo vai acontecer na sua vida, e isso vai reverberar no seio da sua casa, no lugar onde você trabalha, aqui na igreja, e nós vamos viver um novo tempo com o Senhor. Aleluia! E renovo é muito mais dele, menos de nós. É mais da graça dele, do amor dele, da bondade dele, da presença dele. E menos do nosso achismo, da nossa altivez, da nossa arrogância e indiferença. Em Cristo nós podemos e devemos ser melhores na caminhada. E esse renovo, Ele quer nos dar nesta noite.